Boa noite, gente. Fábio Muniz aqui, para quem não me conhece, mais uma vez fazendo vídeo para o Laranjeiras Rádio. Tô na área, se derrubar é pênalti e não vem chamar o VAR para anular meu pênalti. Então vamos lá, hoje eu vou falar um pouco dessa inércia dessa diretoria, dessa inércia da comissão técnica, desse comodismo dos jogadores, que são jogadores acomodados. Vou falar um pouco disso. Mas antes eu vou pedir para vocês aí dar o like, fazer subir a mídia independente Fluminense, a Laranjeiras Rádio. Vamos subir isso aí. Se inscreva no canal. Compartilhe o máximo que puder com os amigos, com parentes, com tricolores que vocês encontrarem aí, compartilhe. Porque não sei se é um sentimento só meu, que só eu percebo isso, ou se é um sentimento de todos os tricolores. Vou falar primeiro Vamos falar um pouco de arbitragem, tá? Vou puxar aqui recentemente, a gente teve um lance que favoreceu muito a gente, numa Libertadores, aquele lance do Cerro Porteño. Eu acredito que a gente esteja pagando até hoje por aquele acerto, aquele erro que foi a nosso favor, não foi acerto, foi um erro que favoreceu o Fluminense, né? Que o Xavier estava dando condições, sei lá, 2, 3 metros de condições para o cara que saiu até o gol do Cerro, que poderia mudar aquele jogo, entendeu? Mas foi um erro que não foi culpa nossa, né? Foi um erro da arbitragem e que eu acredito que não tenha sido intencional, tá? Então assim, aí vamos aos erros contra o Fluminense, nesse pequeno intervalo de tempo. Contra o Cuiabá, o jogo estava 2-1, Nonato fez o terceiro gol e o juiz validou o gol e o VAR chamou, né? O juiz para olhar, falar que o Caio Paulista estava sentado fazendo não sei o que, atrapalhando o time, como ele está fazendo já, esse é outro assunto, atrapalhando o time, e o árbitro foi, reviu lá pelo VAR, na cabine, e mudou o que ele tinha dado, o gol, e anulou o gol. O Cuiabá empatou e a gente perdeu 2 pontos naquele jogo. É um lance interpretativo que eu tenho um grupo do Laranjeiras Rádio que a gente comenta o jogo todo, discute, discorda e está sempre falando os lances. E muita gente disse que não, sim, estava impedido, atrapalhou. Muita gente disse não, estava lá impedido, mas o goleiro tinha visão, todo mundo tinha visão, quem chutou tinha visão, o goleiro tinha visão. Então, um lance interpretativo que na dúvida vai contra o Fluminense. Aí, isso Cuiabá. Lance contra o Corinthians agora. Fábio Santos deu uma voadora no peito do Bobadilha. Por muito menos, por pisão no pé, tá? O Abel Hernandes foi expulso aqui no próprio jogo contra o Corinthians, noturno, por ter dado uma pisada no jogador do Corinthians. O VAR chamou e ele foi expulso. Contra o Corinthians, agora, lá em São Paulo, o VAR não chamou, o juiz não deu falta e os acomodados jogadores do Fluminense nem reclamaram. Eu não vi ninguém fazer uma rodinha no juiz, fazendo uma pressão, vendo o VAR. Não, morreu o assunto. Tá vivo? O Bobadilha tá vivo? Ok, vamos, segue o jogo. No mesmo lance, mais uma vez, lance interpreta do lance do Fábio Santos, eu não acho interpretativo. Eu tô dizendo que aquilo dali foi uma falta, no mínimo para cartão amarelo. E se fosse olhar no VAR e decidir se fosse vermelho, não seria um absurdo. Aí vamos ao lance do pênalti no Caio Paulista. O Gil dá um pulo de cotovelo de tudo, joga pro Caio Paulista longe, dentro da área, para cabecear a bola. Ele tomou na marra o espaço ali do Caio Paulista. Nada foi dado, nada foi revisado. Não foi nem revisão. Nem para o VAR chamar para revisão, nada. E os jogadores, mais uma vez, não se posicionaram, não fizeram pressão. E eu não estou falando pressão de vamos bater no juiz, xingar disso e daquilo. Não, é pressão de mostrar. Dá para ver no VAR? A gente aqui acha que foi, dá para ver no VAR? Vamos fazer uma pressãozinha ali para ver se pelo menos o VAR se posiciona? Não, jogadores acomodados. Aí, tudo bem, perdemos sem nenhuma polêmica, sem nada de nem lance interpretativo, nem nada, pro Fortaleza.
derrota dura. Empatamos com o Atlético Goianiense em casa, também, ok. E agora no jogo de domingo contra o Atlético Paranaense, que impedimento é aquele? Não tem mais mesma linha no futebol? Acabou a mesma linha. Aquilo dali, a mesma linha é clássico. Aquilo dali, quando botou a linha, viu que tá tudo igual ali, tinha que ter dado o pênalti. Porque não foi só o impedimento. Ah, o impedimento não ia dar em nada, o juiz levantou, o bandeirinha levantou. Não, o lance seguiu e ocorreu um pênalti. E aí ele vai no VAR e o VAR traça uma linha que fica igualzinha o jogador do Fluminense com o defensor do Atlético Paranaense e eles dão impedimento. Acabou a mesma linha? Então chega e muda a regra. Mesma linha, acabou. Não tem mais mesma linha no futebol. Ou você está adiantado e é impedimento, ou você está atrás do defensor e está valendo. Desculpa, gente. Então, assim, não tem mais. Aí os jogadores do Fluminense não se posicionam. Não fazem uma rodinha, não questionam. Não vai dar em nada? Eu acredito até que não vai dar em nada. Não vai dar em nada ali dentro do campo. Naquele lance, já foi dado. Ele não vai voltar atrás. Mas ele pode pensar duas vezes em outro lance. Quem jogou futebol sabe, a pressão funciona. Pressão funciona. Pressão da torcida, pressão dos jogadores, pressão da comissão técnica. Pressão funciona. Sempre funcionou desde 1900 e rodinha até hoje. E vai continuar funcionando. Só que os jogadores do Fluminense não pressionam, são acomodados. Aí eu parto agora para o técnico. Esses 3 jogos que eu citei aqui, um lance do Cuiabá, 2 do Corinthians e esse de domingo, Atlético Paranaense, em nenhum momento, em nenhuma das entrevistas, em nenhuma das coletivas, Marcão se posiciona. Não toca no assunto. Ninguém, repórter, ninguém fez uma pergunta, nem a pessoa que cobre o Fluminense, nem a mídia independente, que tem algumas lá que fazem perguntas. Ninguém fez essa pergunta para o Marcão. Ninguém. Torcida não questionou. Né? A torcida não questionou. A mídia não questionou. E o Marcão não se posicionou. Vou dar um exemplo. Agora, nessa rodada mesmo, o Atlético Mineiro se achou prejudicado num jogo. No início do jogo teve um pênalti a favor que não deram. E o Marcelo, acho que é Marcelo Matos, né? O diretor de futebol deles, foi lá, deu uma entrevista, deu uma coletiva dizendo que estão roubando o Fluminense não, que estão roubando o Atlético, que estão querendo fazer com o Atlético o que fizeram no passado com o Inter, que eles não vão deixar, que eles estão de olho. Não adiantou, o pênalti continuou não dado, né? O Atlético perdeu até o jogo de virada. Mas eles se posicionaram, mostraram que estão satisfeitos, mostraram que estão de olho, mostraram que vão continuar reagindo se continuar acontecendo. No mesmo dia, um pouquinho mais tarde, o Flamengo se sentiu prejudicado por um impedimento que foi dado, interpretativo, né? Teria ali cabine do VAR ali que não desce, teria ali juiz que na hora também não ia dar, mas para azar deles, decidiram que sim, o impedimento atrapalhou o zagueiro, por isso que acabou saindo o gol depois. Então assim, interpretativo, contra o Flamengo. Aí teve o lance no Vitinho, cotovelada, eles queriam pênalti, não foi dado. O VAR foi chamado e nada, segue o jogo. Renato reclamou, o diretor de futebol está indo na CBF para reclamar. E o Fluminense, o presidente não aparece, não dá as caras, não reclama. Tá tudo ótimo, pode prejudicar o Fluminense. Não é prejudicar intencional, porque eu não acho que eles sejam... não precisa prejudicar o Fluminense. O Fluminense já se prejudica. Com essa diretoria horrível, com essa diretoria omissa, com esses jogadores contratados, que é o único clube entre os 20 da Série A que não tem técnico, o próprio Fluminense já se prejudica. Não estou dizendo que os árbitros prejudicam ou não, mas eles têm que se posicionar. O diretor, o Angione, que não faz nada, é o
É o melhor emprego do Brasil, é o do Angione no Fluminense. Não faz nada. Deveria se posicionar. O Mário, que se amarra, que adora uma lacração, adora aparecer em vestiário, adora aparecer aí nesses programas esportivos, não se posiciona. É um absurdo ele não se posicionar. É um absurdo. Continuo dizendo, não é má fé dos árbitros, eles são ruins, são incompetentes. Mas se a gente não se posicionar, na dúvida... Agora, por exemplo, vai ter Fla-Flu, sábado. Flamengo vai lá na CBF e reclama. Fluminense acha que pode... Tá bom, que marcar aí contra a gente, tá bom. No jogo de sábado, na dúvida, tu acha que eles vão para onde? Para que lado? Já costumam ir para o lado que vocês sabem para onde. Agora, na dúvida, com a reclamação do Flamengo e a inércia da diretoria do Fluminense, na dúvida vai ser a favor do Flamengo, como já costuma ser. Então, essa diretoria tem que se posicionar. O Marcão tem que ser mais firme, que eu acho difícil. É o jeito dele mesmo, acho que ele não tem. Mas a diretoria deveria se posicionar. Os jogadores têm que ter mais sangue dentro de campo, tem que correr sangue na veia, entendeu? Tem que estar indignado se alguma coisa está na cara que está errado. Que pelo menos ali não vai resolver aquele lance, porque o juiz já deu, mas o juiz vai ficar atento para o próximo lance. Essas pressõezinhas funcionam no futebol, sempre funcionaram. Então, diretoria, para com essa inércia, para com essa incompetência e se posiciona um pouco. Se posiciona que o Fluminense está sendo prejudicado. O Cerro se posicionou. O Cerro, que a gente foi beneficiado com o erro lá que prejudicou o Cerro, eles queriam a anulação do jogo. Não resolveu? Não resolveu, mas eles se posicionaram. Tem que se posicionar. Até para dar... Mesmo que a diretoria ache que não vai dar em nada, se posiciona para dar uma satisfação para a torcida. Pô, eles estão correndo atrás aí do Fluminense, entendeu? Estão querendo o bem do Fluminense. Se posiciona. Tem que se posicionar. Então é isso, gente. Mais uma vez aí, deixa o like, compartilhe o vídeo aí com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se inscrevam no canal, que é muito importante para o Laranjeiras Rádio aí crescer. E fiquem com Deus, uma boa noite. Saudações tricolores.